não compreenderam e não viram em Jesus aquele que havia de vir para lhes tirar do cativeiro. Sabe por quê? Porque os judeus não souberam utilizar a palavra esperança. Existem duas formas da palavra esperança. Os judeus não souberam ter esperança. Adianta um pouquinho. Vamos ver se é essa próxima aí. Os judeus, por milhares de anos, esperavam a vinda de um rei, aquele da promessa de Isaías que nós lemos. Mas eles não souberam ter esperança. Adianta mais um pouquinho. Jesus nasceu, veio ao mundo, mas eles não reconheceram Jesus como sendo aquele que havia de vir. Sabe por quê? Porque os judeus não souberam ter esperança. Adianta a próxima. Existe a esperança, dois tipos de esperança. A esperança do verbo esperar, que é aquela, espero que dê certo, espero que algo aconteça, espero que ele volte. Esse primeiro tipo de esperança é a esperança do verbo esperar. É aquela espera que você faz quando não tem o que fazer. Deu dia 15, dinheiro do mês acabou. Aí você tem que esperar chegar o fim do mês para receber de novo. Tem como fazer alguma coisa? Você apenas espera. Não tem o que fazer. É essa esperança do verbo esperar. É aquela espera do dia a dia. Esperar que o filho volte do colégio. Esperar que a gente consiga um novo emprego. Essa espera. Mas existe um outro tipo de esperança. Adianta a próxima. Que é a esperança do verbo esperançar. A esperança do verbo esperançar significa que uma pessoa espera de uma forma ativa. Esperança mais ação. Esperançar e não apenas esperar. A esperança do verbo esperançar é aquela esperança que faz com que você não fique parado, sentado, só esperando. Voltando àquela ilustração do ponto de ônibus, é aquela esperança de que você fala assim: bom, vou olhar, vou entrar aqui no site, vou ver quantos minutos que falta para esse ônibus chegar, porque dependendo da quantidade de tempo que esse ônibus for demorar para chegar, eu não vou esperar, eu vou caminhando. É aquela espera que você não fica de braço cruzado, é aquela espera que você vai fazendo alguma coisa para que aquilo que você espera chegue mais rápido. Dia 15 acabou o salário, mas eu não vou esperar, vou fazer um bico, vou fazer um bolo, vou fazer um bico, vou fazer uma emenda aqui, vou arrumar um bico para fazer, porque eu não posso esperar o dia primeiro para receber de novo. Você continua tendo esperança, mas é uma esperança ativa. Você saiu da passividade. E agora você está tendo esperança de forma ativa. Tem muitas mulheres, né? É aquela esperança de que o marido tome jeito na vida. Mas aí tem mulheres que apenas cruzam os braços e falam assim: vou esperar ele tomar um jeito. E outras vão para a guerra, orando. Está vendo a diferença? Uma senta, um dia irá frente. A outra vai para a guerra orar. Duas formas de esperança. Uma passiva e a outra ativa. Os judeus tiveram a esperança passiva, apenas esperaram. Não compreenderam a vinda do Mestre daquela forma. E é por isso que aí Jesus veio e nada aconteceu para eles. Mas a natividade de Cristo é algo que nos remete uma importante noção de esperança. E aí nós vamos ver o porquê. Vamos passar para a próxima. A esperança, meus amados. A nossa esperança não é determinada pelo que nós vemos. Isso é a primeira coisa que a gente aprende nessa esperança ativa do
verbo esperançar. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz isso aí. Está aqui no texto que é para a gente acompanhar e não precisa nem abrir a Bíblia. Vamos acompanhar comigo. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, não desanime, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está querendo dizer assim, ainda que as nossas necessidades físicas nos deixem para baixo, falta de emprego, falta de dinheiro, prestação para pagar, problema familiar, problema com os filhos, com os pais, ainda que essas coisas do mundo exterior se corrompam, o nosso homem interior, o espiritual, se renova de dia em dia. Aí ele vai ensinar como a gente vai se renovar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, essas provações do nosso dia a dia, produz para nós um peso. Essa palavra peso, no grego, ela é paros, que ela significa quantidade, volume. Olha só o que ele está querendo dizer. Que a nossa leve e momentânea tribulação, por que é? Ah, não, mas pastor, eu não acredito que a minha é leve e momentânea não, porque eu estou sofrendo já tem muito tempo. Mas mesmo com muito tempo aqui na terra, ainda é pouco se comparado com a eternidade. Porque olha o que ele diz. Porque essa leve e momentânea tribulação nossa, do dia a dia, produz para nós um peso, uma quantidade, um volume eterno. Esse eterno é o verbo aionios, que é infinito. Olha, uma quantidade infinita de glória muito excelente. Ainda que a nossa leve e momentânea tribulação do dia a dia, ela produz uma quantidade tão grande e infinita de glória. Muito excelente. Não é só glória, é uma glória muito excelente. Não atentando, e esse verbo atentar é olhar, prestar atenção no que está acontecendo com os outros. Parar de ficar prestando atenção no que está acontecendo com os outros. Ah, vai meu vizinho ali, bate tambor e o cara tá. Meu vizinho faz tudo errado, mas está bem com ele. Eu estou aqui orando, indo para a igreja, parece que as coisas são difíceis para mim. Ó, é isso. Não nos atentando, não olhando o que está acontecendo com o nosso vizinho. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Aleluia. A nossa esperança, aquela esperança ativa, não é determinada pelo mundo, por aquilo que nós estamos vendo, irmãos. Ela é determinada por aquilo que nós projetamos na nossa mente que devemos ter. Não nos atentando nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Paulo está falando o seguinte: a nossa esperança não pode estar baseada naquilo que a gente está vendo. Porque aquilo que a gente está vendo é a matéria do mundo. Mas a nossa fé, a nossa esperança tem que estar naquilo que a gente não vê. E o que não vê é o espiritual. Aleluia. E esse espiritual é só a nossa mente que consegue compreender. Os nossos olhos não conseguem ver algo espiritual. Os nossos olhos, sendo biologicamente constituídos de forma material, humana, não conseguem ver o espiritual. O espiritual tem que ser pensado. Então Paulo está falando assim: mesmo que o meu olho esteja vendo a dificuldade, a minha mente vai se renovar na esperança daquilo que eu não vejo. Aleluia, aleluia. Eu sei que tempos melhores virão. Eu sei que chegará um dia em que eu estarei com o meu mestre. Eu sei que chegará um dia em que esse Jesus que veio e
foi rejeitado pelos judeus, estará comigo. Eu estarei com ele sentado numa mesa. É a nossa mente que tem que projetar. Vamos para a próxima. Irmãos, como é vital essa esperança em nossas vidas? Como é vital essa expectativa em nossas vidas? Essa esperança é que nos motiva todos os dias a acordar pela manhã e ir trabalhar, fazer os nossos afazeres. Não está passando ali, mas essa esperança que nos move, que faz com que os prisioneiros de guerra permaneçam firmes, mesmo durante o momento de servidão. Essa esperança que faz os alunos ficarem encorajados em prosseguir. Sabe, meus amados? Sem essa esperança, volta um pouquinho. Pode passar daquela figura. Isso. Como é vital essa esperança nos nossos dias? Sem essa esperança, os prisioneiros de guerra adoecem e morrem. Sem essa esperança, os alunos ficam desencorajados e desistem de estudar. Sem essa esperança, os times fracassam e continuam a perder. Sem essa esperança, os viciados retornam aos seus vícios. Sem essa esperança, a pessoa perde a coragem de lutar. Sem essa esperança, não haveria igreja de Cristo. Porque quem aqui já conversou pessoalmente com Jesus Cristo, assim igual eu converso com minha esposa? Tocar. A gente só está aqui hoje por pura esperança de que aquela pessoa chamada Jesus, o Nazareno, que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás, é filho de Deus. Se a gente não tivesse essa esperança, a gente não estaria aqui hoje. Sem essa esperança, não haveria motivos para crer que um dia Jesus voltará. A gente só crê que ele voltará um dia porque a gente tem esperança nisso. Glória a Deus. Você imagina o tanto que essa esperança é importante, porque sem essa esperança, até o médico deixaria o paciente morrer, porque ele não acreditaria no poder que ele tem, no dom que ele tem de promover a cura. Sem essa esperança, o pastor fecharia a igreja. Para que manter essa igreja aberta? Para quê? Se Jesus, aquele homem que nasceu de Maria, filho de José, o carpinteiro, não é filho de Deus, o que a gente está fazendo aqui? Fantástico, domingão do Faustão estaria muito mais interessante. Comendo aquela macarronada requentada do almoço, né? Requentando aquele franguinho caipira do almoço, estaria muito mais interessante. Mas é a esperança de que a gente tem, de que aquele homem que morreu e ressuscitou 2000 anos atrás é o Filho de Deus prometido, é que faz com que essas igrejas, todas elas estejam com as portas abertas nesse exato momento. Aleluia! Para ensinar a cada um a crer nessa esperança que nos motiva dia a dia, que nos motiva a continuar essa caminhada. A esperança, meus amados, não é meramente uma opção que nos ajuda a transpor um obstáculo. A esperança é essencial para a nossa sobrevivência. Tem um teólogo, passa próximo, um teólogo alemão do século XIX, que ele dizia o seguinte: a tragédia, Albert Schweitzer, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele ainda está vivo. Tragédia, repetindo, não é quando um homem morre, é o que morre dentro de um homem enquanto ele ainda vive. E o que não pode morrer dentro de cada um de nós? A esperança. Basta a esperança morrer e a vida dessa pessoa vai praticamente se tornar uma tragédia.
nascimento de Jesus, passa para a próxima. O nascimento de Jesus, olha só, amor, não é algo único na história e tem um papel fundamental na vida de cada homem, que é renovar a esperança em cada um de nós, de que haverão dias melhores e de que Deus está no controle de tudo. O nascimento de Jesus é justamente para renovar a esperança que a humanidade tinha perdido há 4.000 anos. Jesus veio para renovar a esperança de que haverá dias melhores. Ele prometeu voltar, Ele voltará. E enquanto não volta, a gente está aqui cativando e cultivando essa esperança até que Ele volte. Mas, além da nossa esperança não ser fruto apenas daquilo que nós não vemos, na fé, nós podemos aprender a ter esperança além da injustiça. Próximo. A esperança além de justiça. Muitas vezes nós somos injustiçados todos os dias. Se você já foi tratado com injustiça, não se preocupe, porque você está em boa companhia, pois diversos personagens bíblicos também foram injustiçados, mas a história deles nos ajuda a ter esperança além da injustiça. Porque falar de esperança quando está tudo bacana, quando está tudo bem nas nossas vidas, é bom, fácil. É fácil ter esperança com o bolso cheio de dinheiro, com a família todo mundo tranquilo. Difícil é ter esperança quando, no jargão popular, quando o negócio entorna o caldo. É difícil ter esperança. Aí a vontade é de chutar o balde, não é? Mas, às vezes, até durante momentos de injustiça, a gente consegue aprender na Bíblia que esses injustiçados também puderam encontrar esperança nesses momentos de injustiça. Olha para você ver, Davi foi enganado e perseguido por Saul. Davi era servo de Saul, já tinha sido ungido por Deus para ser sucessor no reino, e Saul estava perseguindo ele para matar. Davi não fez nada contra Saul. Pelo contrário, Davi era servo de Saul e sempre serviu muito bem Saul, mas Saul queria matá-lo. E Davi, sendo injustiçado, a única coisa que ele fazia era recitar os seus salmos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esaú foi enganado por Jacó, seu próprio irmão, que enganou para receber a progenitura de herança. José foi maltratado e vendido pelos seus irmãos. O que José fez para ser vendido como escravo pelos seus irmãos? Nada. A inveja dos seus irmãos gerou ódio no coração deles e vendeu ele como escravo dos egípcios. Injustiçado. Até mesmo dentro da prisão foi injustiçado quando a mulher de Potifar queria ter relações sexuais com ele, ele não quis, e aí ele ficou preso por mais 13 anos. Injustiçado, porque não quis fazer o que era errado. Sansão foi enganado por Dalila, e talvez um dos homens mais injustiçados em toda a terra seja Jó. Os irmãos conhecem a história de Jó. A palavra de Deus diz que ele era um homem íntegro e temente a Deus. Lá em Jó, capítulo 1, é interessante a tradução, a tradução dessa palavra de integridade, tan. Tan, em hebraico, quer dizer, não é apenas íntegro. Ele era perfeito em tudo. Ele era bom pai, bom patrão, ele era bom homem, bom vizinho. Ele era perfeito em tudo. Tan,
é usado para designar quando uma pessoa encontra perfeição em todos os estados da sua vida. Você imagina? Ser boa mãe, bom funcionário, ou bom patrão. Os estudantes, não é que tirava 10 só em português e mais ou menos nas outras matérias, tirava 10 em tudo, ele era bom em tudo. Não existia erro na vida de Jó. E do nada, o diabo faz uma disputa cósmica com Deus e coloca a vida de Jó na perdida. E aí acontece toda aquela tragédia na vida de Jó. Morre seus filhos, seus servos, tudo que ele tinha conquistado se perdeu. Foi acometido de uma doença extremamente humilhante, lepra. Quando a Bíblia fala que Jó rasga suas vestes e joga cinza sobre sua cabeça, é a forma mais humilhante que um hebreu poderia encontrar para se estar. Foi injustiçado, porque ele não merecia isso. Mas no final de tudo, lá em Jó capítulo 42, tudo aquilo que foi tirado dele foi lhe retribuído em dobro. E além de tudo isso, o mais importante é que ele falou, Jó diz, capítulo 42 antes, que eu apenas conhecia ouvir falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Além de ter restituído tudo em dobro, Jó conheceu a Deus, viu Deus. Todos esses homens nos ajudam a compreender um pouco sobre como nós podemos ter esperança além da injustiça. É interessante, o Salmo 73 nos dá uma excelente lição sobre como nós podemos encontrar justiça, mesmo nas injustiças. Olha o que diz o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me desviaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele olhava para o lado e via que os perversos estavam se prosperando. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os homens. Olha só o que o salmista está dizendo, que tudo aquilo que acontece na vida dos ímpios é bom, são pessoas sadias, tudo que acontece para eles é coisa boa. Falam maliciosamente da opressão, falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles. O salmista até fala assim, por isso que tem gente que está se desviando, porque acha que é melhor estar do lado de lá do que do lado de cá. Porque parece que ser ímpio está sendo melhor do que ser crente. E aí o salmista no versículo 13, parece que ele, com o coração amargurado, fala, com efeito inutilmente conservei puro meu coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo, diariamente sou afligido a cada manhã. Mas é interessante que no final, o salmista, ele diz que, no final, quando ele entrar no Santo dos Santos, ele vai ver que o final dos dias de cada um deles terão finais diferentes. Porque às vezes aquele ímpio que está prosperando, que está tudo bom com ele, vai ter um final terrível. Pessoa que talvez não buscou a Deus enquanto se pode achar, vai ter um final terrível. E o salmista que falava que os seus pés quase se desviaram, ele estaria sentando com o rei na mesa. Essa visão que talvez para a gente seja difícil quanto seres humanos, porque nós somos biologicamente constituídos, nós
os nossos olhos e a gente dificilmente consegue pautar o nosso dia a dia por aquilo que a gente não vê, por aquilo que é invisível aos nossos olhos. Mas é assim que a gente tem que pautar as nossas vidas. Vamos para a próxima. Porque os bons sofrem. Porque isso está acontecendo comigo. O Salmo 23, o Salmo 73 traz essa resposta, depois os vão ler em casa. E às vezes, quando essas coisas ruins acontecem com a gente tem algumas reações. Algumas reações são erradas, mas nós vamos ver qual é a reação correta que nós devemos ter. A primeira reação que é errada é aquele padrão agressivo. Quando acontece alguma coisa de injustiça, igual aquela que aconteceu com José, com Davi, com Jó, padrão agressivo, a gente começa a culpar os outros, isso desperta um espírito de vingança e de ódio. A gente começa a culpar todo mundo. Quando acontece alguma coisa de errado, alguma injustiça com a gente, o patrão manda a gente embora sem a gente ter feito nada, e aí a gente começa a gerar ódio. Segunda reação humana é o padrão passivo. A gente sente pena, nós sentimos pena de nós mesmos, começamos a lamuriar, resmungar. Aí a gente começa a se autoflagelar. Minha vida não presta, minha vida é ruim demais. Aí tudo de ruim acontece comigo. Já conheceu assim, gente assim? Que tudo que acontece na vida da pessoa, ela se autoflagela, aí ela começa a murmurar, fala assim mesmo, é de mal a pior, porque o pão do pobre só cai com a manteiga do lado de baixo, é assim mesmo, é de mal a pior, já estou acostumado. Agora nós vamos para a terceira conduta. Terceira reação é aquela correta, que é aquela padrão de esperança. É aquela padrão que a Bíblia nos ensina, que é adiamos os sentimentos. Calma, aconteceu alguma coisa injusta com a gente? Respira. Não tome atitudes precipitadas no momento da situação. Vou pensar nisso depois. Deixa a poeira baixar. Porque você não pode compreender um livro todo dentro de apenas uma página dele. Às vezes, aquele momento de injustiça que aconteceu na sua vida, aquele momento de tribulação, aquele problema que você está passando é apenas uma página de um livro todo da sua vida. Imagine que a sua vida seja um livro e que cada dia seja uma página desse livro. Então, tem gente que vai ter um livro enorme. O pastor Marcelo está aqui com um livro aqui de quase 100 anos, né? 100 vezes 300 dias. Vai chegar aos 100 anos fácil, então vai ser um livro enorme. Tem gente que tem um livro menor, né? Crianças, às vezes, são cometidas de doença grave, chegam a falecer pequenininhas, tem um livro menor. Mas, de qualquer jeito, pensa na sua vida como um livro e cada dia da sua vida é uma folha desse livro. Você não vai compreender um livro dentro de apenas uma página desse livro. Você já pegou um livro grande, aí você lê uma página do livro e quer compreender o livro. Às vezes o problema que está acontecendo na sua vida é apenas uma página desse livro. Então tenha calma. E mesmo que você passe a sua vida inteira sem compreender o livro, quando chegar no final, você vai compreender. Quando você chegar no final do livro, você vai compreender. Tem livros que são mais complicados que outros. Tem livros que você só compreende quando você chega na última página. Aí você fala, então agora eu entendi. Então, tenha calma, tenha paciência. Porque talvez o livro da sua vida você só vai conseguir compreender quando você estiver na última página. E a última página do livro da sua vida vai ser quando você estiver ao lado de Jesus. Aleluia. Aí você está ao lado dele, aí ele vai pegar o livro, te entregar o livro e falar assim, agora vamos ler o seu livro de novo. E aí você vai compreender tudo que passou na sua vida. Sabe aquele dia que aconteceu isso? Você ficou chateado, borocochô. Era apenas uma página do livro. Não tente compreender a história da vida de uma pessoa lendo apenas uma página do livro dela.
Vamos para a próxima, para a gente encerrar. Quando formos injustiçados, devemos focar no exemplo de Jesus, de José, de Jó, e ter esperança de que um dia essas injustiças serão reveladas e receberemos um tratamento justo por parte do nosso Pai, que é o nosso pastor. Próximo. Esperança além do sofrimento. Amados, talvez a única linguagem universal seja o sofrimento. A dor e o sofrimento, ela transcende qualquer barreira cultural, de raça, credo, religião. Não importa se é judeu, se é muçulmano, se é católico, se é da Umbanda, se é espírita, se é budista. Não importa se é negro, se é branco. Não importa se é homem, se é mulher. Não importa nada disso. Se tem uma coisa que todos os seres humanos já experimentaram um dia, é a palavra, o significado da palavra dor e sofrimento. E eu digo isso com propriedade. Como psicanalista, a maior dor e sofrimento que o ser humano pode passar está no nascimento. Por isso que existe uma síndrome chamada síndrome do trauma do nascimento. É uma dor e um sofrimento tão grande que esse estado do nascimento é apagado da mente dos seres humanos. Os seres humanos só começam a recordar de coisas que aconteceram quando crianças após o seu primeiro ano, 2 anos, 3 anos de vida. O primeiro ano é trauma atrás de trauma. São os primeiros encontros com tudo. Todo ser humano já experimentou o significado da palavra dor e sofrimento, seja através da morte de um ente querido, de uma doença. Mas é interessante, meus amados, que o apóstolo Pedro nos dá uma aula sobre como a gente enfrentar esse sofrimento, ter esperança além do sofrimento. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 a 20, o apóstolo Pedro nos dá essas mensagens. Olha que interessante. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro estava falando para os cristãos que estavam fugindo da perseguição de Roma, de Nero. Nero botava fogo nos cristãos. Então o povo estava correndo de Nero. Então, Pedro escreve essa carta para esse povo correndo da perseguição. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos. Olha o que Pedro fala para aqueles que estavam correndo do império. Vocês foram eleitos por Deus. Graça e paz sejam-vos multiplicados, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Segundo a misericórdia de Deus, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nas aulas de teologia a gente aprofunda mais esses temas, e a gente tem pouco tempo. Mas se a gente perceber o plano de fundo dessa história, o povo correndo dos perseguidores, e aí Pedro chama eles e fala assim: olha, vocês foram eleitos. Eleitos de Jesus Cristo, segundo a sua misericórdia, para uma viva esperança. Pedro estava querendo chamar eles e falar assim: olha, mesmo que os romanos te peguem, não neguem a Cristo. Não neguem a Cristo, porque vocês são chamados e santificados pelo Espírito Santo. Pedro está nos ensinando a ter uma esperança além do sofrimento. E olha que de sofrimento eles entendiam. Vamos para a próxima. Esse pastor, teólogo,
história da humanidade. Ele diz o seguinte: quem se importa com a jornada quando a estrada nos leva para casa? Quem importa com o sofrimento? Será que os cristãos estavam importando com o sofrimento deles, sendo que a morte iria levar para Cristo? O que Paulo nos falou? Para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Quem importa com a caminhada se a estrada está nos levando para casa? Às vezes, nesses momentos de sofrimento, de dor, de injustiça, seja o nosso caminho. Talvez a estrada da nossa vida seja constituída por esses momentos de sofrimento, de dor, de injustiça. Mas se você tem certeza que ao final da estrada você vai chegar na sua casa, você enfrenta. Você não vai desistir no meio do caminho. Você está chegando morrendo de sede. Depois de um dia cansativo de trabalho, você está indo para casa, às vezes, no ônibus, cansado. Você não para no meio do caminho, fala assim: não, estou cansado demais hoje, vou parar por aqui mesmo, não vou chegar em casa hoje, então eu vou ficar aqui mesmo. Você vai, porque você sabe que você está indo para casa. Você sabe que você, quando chegar na sua casa, você vai ter descanso, você vai tomar um banho, você vai ter refrigério, você vai se alimentar, você vai encontrar conforto. Então talvez esses momentos de injustiça, de dor, de sofrimentos façam parte da história da nossa vida. Mas se a gente tem convicção e esperança de que no final dessa nossa estrada, da nossa caminhada, nós estamos indo para aquela casa que Jesus falou que ia construir, lembra? Eu estou indo para construir casas, moradas, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Eu estou indo para construir a de vocês. Se a gente tem essa fé e essa esperança de que a gente está indo para lá, a gente não pode desistir. A gente concluir, meus amados. Quando nós somos apanhados nesse túnel de miséria, às vezes de desespero, pontos de luzes ao seu final nos proporcionam esperança. Quando estamos com excesso de trabalho e exaustos, a esperança nos proporciona nova energia. Quando estamos desencorajados, a esperança anima o nosso espírito. Quando somos tentados a desistir, a esperança nos impulsiona a prosseguir. Quando perdemos a direção e a confusão ofusca o nosso destino, o nosso caminho, a esperança entorpece o auge do desespero e a gente continua caminhando. Próximo. Quando a gente tem o pior, a esperança nos faz lembrar de que Deus ainda está no controle de tudo. Quando precisamos suportar as consequências das más decisões, porque elas vêm, às vezes a gente escolhe errado, e aí quando a gente escolhe errado, a gente colhe, né? Porque quem planta manga não colhe abacate, colhe manga. Às vezes Deus nos dá força para suportar as más decisões, e essa esperança nos alimenta na recuperação. Quando ficamos desempregados, a esperança nos diz que temos um futuro. Quando somos forçados a parar e a aguardar um pouco, a esperança nos dá paciência para confiar. Quando nos sentimos rejeitados e abandonados, a esperança nos lembra que não estamos sós, nós venceremos. Quando damos nosso último adeus a alguém a quem amamos, a esperança da vida eterna nos ampara nesse momento de dor. Por fim, irmãos, para simplificar tudo isso, quando a vida decepciona e os sonhos desaparecem, nada como ter esperança para nos ajudar na nossa caminhada. E aquilo que a gente leu no primeiro texto, Lucas capítulo 2, versículo 6. Aquele homem que nasceu há 2000 anos atrás, aquela cocheira, aquela manjedoura, é ele que nos proporciona essa esperança. Se a gente está aqui hoje, a gente está por causa dele. Se a gente
enfrenta, às vezes, chacotas na rua, falando, lá para o crente para a igreja, é porque a gente tem certeza para onde que a gente está indo. A gente tem certeza para onde a gente está indo. A gente tem certeza da casa que está nos esperando. Às vezes, cadeiras vazias na igreja pode desanimar o pastor. Não nos atentamos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Alguém consegue enxergar o lado espiritual de que aqui não está apenas algumas pessoas em algumas cadeiras e outras vazias, mas aqui tem pessoas que estão caminhando para o céu? É isso que tem esperança. Não interessa se são 5, 6 ou 10 pessoas, irmãos. O que interessa é que vocês estão lá. Não interessa se, igual a irmã falou, estão aqui ensaiando. Talvez tem pessoas que chegam aqui e estão acostumadas com aqueles louvores lá na videira. O caminho que nós estamos indo aqui é o mesmo que eles estão indo lá. Não diferença nenhuma. Aleluia. A quantidade de pessoas às vezes desanima. Mas lembre-se que Jesus era cercado por multidões. Mas quando ele morreu, essa multidão desapareceu. Sobrou só os 11 apóstolos dele. Não, tem muita gente que vai na igreja só para receber coisas. Não tem a firme convicção e essa esperança que precisa para chegar até a casa. E essa esperança que a gente precisa dela hoje. Esse memorial da ceia, vou chamar, não sei se chama as crianças agora, ou se quiser chamar, eu já estou encerrando já. Esse memorial da ceia do Senhor, Jesus fez aquele memorial antes de morrer e chamou os seus discípulos com um intuito muito claro de que todas as vezes que as coisas estivessem difíceis para eles, eles se reunissem, fazendo isso em memória de Deus. Jesus reuniu com seus discípulos e falou assim, pegou o pão, pegou o vinho, e ele deu uma ordem: fazei isso todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Jesus mais ou menos estava querendo dizer o seguinte: quando tudo aquilo ali acontecer, Jesus reuniu os seus apóstolos, quando vocês estiverem sendo perseguidos, o negócio estiver ruim para vocês, vocês estiverem passando fome, se reúnam, participem da ceia, porque essa ceia ela tem uma força memorial para renovar a nossa esperança. Quando a gente participa do corpo e do sangue de Cristo, a gente renova a esperança, porque a gente renova o nascimento de Cristo dentro da gente. Cristo morreu, os elementos que simbolizam a morte dele estão aqui, mas quando a gente participa da ceia, a gente não comemora a morte, mas o renascimento. A gente comemora a ressurreição de Cristo. E é esse momento que nós vamos passar agora. E eu queria só que os irmãos se levantassem para a gente orar. Os irmãos compreenderam a mensagem? Amém. E o nascimento de Cristo é aquilo que renova a nossa esperança no nosso dia a dia. E que talvez, se você veio aqui hoje assim, um pouquinho combalido, meio borocochô, cansado. Tem muita gente hoje cansada de igreja. Pensa bem em uma coisa. Coloca na sua mente que é esse viver diário com Cristo que renova a nossa esperança para que um dia a gente possa estar com Ele. Quem se importa com a caminhada se a estrada leva para a sua casa? Se você desistir no meio da caminhada, você não chega em casa. Tem que permanecer. Você tem que permanecer firme na caminhada e na estrada para você chegar até a casa. Amém?
Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, por este momento que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra, trazendo a Tua Palavra, uma palavra de ânimo, de renovar as nossas esperanças, renovar as nossas forças, renovar as nossas energias, para continuarmos, ó Pai querido, caminhando, batalhando, lutando, ó Pai querido, nesse dia a dia, lutando, ó Pai querido, até que a gente possa alcançar, ó Pai querido, o reino dos céus. Oh Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito esteja conosco todos os dias até a consumação dos séculos, segurando firme em nossas mãos, ó Pai, não deixando os nossos pés vacilarem, ó Pai, mas segurando firme em nossas mãos, para que possamos continuar firmes, caminhando nessa estrada, para um dia chegarmos na casa que o Senhor está preparando para nós. Se nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor, divinisse minha esposa. Amém? Gostaria que a Letusa e a Simone pegassem os elementos. Em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. O que eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Amém? Pastor, olha para os irmãos. Estende as mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui, Senhor, Pai, nós pedimos, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, nessa hora, Pai. Nós sabemos, Pai, que o Senhor vem consagrar esse suco de uva, Pai. Pai, que agora, meu Pai, ele está representando, simbolizando, Pai. Pai, o sangue de Jesus Cristo. O sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue, Pai, que a tua palavra diz, Pai, que Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Pai. Pai, esse sangue, Pai, que cura, esse sangue que nos liberta, Senhor. Pai, esse sangue foi derramado na remissão dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus. Pai, está aqui o pão, Senhor, que representa o corpo de Cristo, Pai. Pai, que esse pão, Senhor, simbolizando agora, Senhor, Pai, o corpo de Cristo. Senhor, que venha nos fortalecer, nos renovar essa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Pai, de mais uma vez, Pai, participar desse memorial, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Nós estamos aqui lembrando, Senhor, de tudo que o Senhor fez por nós, Pai, na cruz do Calvário, Pai. Porque agora, pela graça, Pai, nós somos salvos, Pai. Pela tua graça, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Posso distribuir os elementos? Você que está preparado, se puder. Amém? Aqui, pastor, a gente também entrega para as crianças, não consagradas, mas para eles já tomarem conhecimento da importância desse memorial. E tocamos falando: este é o sangue de Jesus. Aleluia. Pode pôr. Na cadeira, não. Verdade. Está banando. Pode ser, Aida.